Cara, não faz o menor sentido isso aqui. Quer saber? Cansei. Pra mim já deu. E eu vou te falar que eu tô cansado, cara, desse cristianismo. Eu cansei de ser cristão. Então, eu tô aqui pra te falar que eu desisti de ser cristão. E pra chegar nessa conclusão, eu quero te explicar o porquê. Eu precisei ser bem honesto comigo mesmo. E quando eu fiz isso, eu cheguei na conclusão que o cristianismo atual não tem nada a ver com o cristianismo de 2000 anos atrás, o cristianismo original. O cristianismo atual não passa de uma sombra do que ele já foi um dia. E eu cheguei nessa conclusão simplesmente olhando para minha própria vida primeiro. Porque eu cresci buscando ser o ideal de um cristão. Eu cresci, obviamente, acreditando em Deus, amando a Jesus, indo na igreja, buscando fazer o bem pro próximo. E tudo aquilo que tá no imaginário do que é ser um cristão, como deveria ser. Só que quando me veio essa pergunta, o que é ser um cristão de verdade? Eu cheguei à conclusão que eu ainda estava longe de ser um. Eu só estava vivendo um cristianismo morno, confortável e vago. E se eu te perguntasse agora, como você definiria o que é ser um cristão de verdade? Qual que seria a sua resposta? Seria também uma resposta vaga como a minha? É isso que eu quero te questionar nesse vídeo. Se você fizer uma experiência, faz isso aí com o pessoal que convive com você no dia a dia. Começa a perguntar, principalmente para aqueles que se consideram cristãos também. O que é ser um cristão? Me defina de uma forma clara e objetiva. Eu vou já te adiantar, porque eu fiz isso com muita gente, que a resposta que a gente vai mais ouvir é essa mesma resposta vaga que eu dei. Né? E talvez isso é parte do começo da explicação do porquê que a essência do cristianismo se perdeu. E aí você vai pensar, então vamos ver lá na Bíblia, o que a Bíblia define que é ser um cristão. E aí eu sinto te informar que a Bíblia também é bastante vaga sobre isso. Até porque o termo cristão, ele aparece só 3 vezes na Bíblia. 3 vezes só. E o próprio Jesus nunca usou esse termo. Agora, o termo que frequentemente é usado na Bíblia para se referir a um seguidor de Jesus mesmo é o termo discípulo. Esse termo, só no Novo Testamento, ele aparece mais de 270 vezes. E a Bíblia, assim como Jesus, é bem clara na definição do que é ser um discípulo. Por exemplo, em Marcos 1, Jesus, nas suas primeiras palavras, para os primeiros discípulos que iriam seguir ele, fala: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, um discípulo é um pescador de homens. Isso converge com as últimas palavras de Jesus, quando ele fala: vão e façam discípulos. Ou seja, ser um pescador de homens nada mais é que fazer discípulos. Um discípulo faz outros discípulos. Isso está em Mateus 28. Você vê também em Lucas 9, Jesus falando: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz diariamente. Então, ser um discípulo não é um título que você recebe uma vez que você nasceu na igreja, porque seus pais te levaram lá desde pequeno. Ser um discípulo, diferente do uso do termo cristão hoje em dia, é um estilo de vida que você se propõe a viver diariamente. Se você vai em Lucas 14, por exemplo, Jesus fala que para ser um discípulo você precisa amar mais a ele do que as pessoas que você mais ama, seu pai, sua mãe, seu filho, esposa. E se você não faz isso, você não pode ser um discípulo dele. Se você não carrega a sua cruz, você não pode ser um discípulo dele. E aí no final desse trecho ele fala: você precisa renunciar a tudo que possui, senão você não pode ser meu discípulo. Essas são as palavras de Jesus. Ele vai além ainda em João 13, ele fala que todos vão reconhecer um discípulo se esse discípulo amar, assim como o próprio Jesus amou, dando a vida dele. E aí pensando nessas duas definições, a definição vaga do que é ser um cristão e a definição objetiva do que é ser um discípulo, o que você se considera hoje? Você se considera hoje um cristão ou um discípulo? Você acha que a maioria das pessoas hoje, elas vivem como cristãs ou como discípulos de Jesus? A resposta que eu dei para mim mesmo lá atrás é que eu era um cristão, mas eu ainda não era um discípulo. E se essa foi a resposta que você se deu, então sinto te informar, mas na minha opinião tá aí
a grande raiz do problema com o cristianismo atual. E para entender melhor isso, a gente precisa voltar lá em Atos, capítulo 11, quando o termo cristão é usado pela primeira vez. E Atos vai dizer que quem foi chamado de cristão pela primeira vez foram os discípulos. Se você busca também as duas próximas aparições do termo cristão na Bíblia, você vai ver que também essas aparições relacionam o termo cristão com os discípulos. Logo, a conclusão é a seguinte: para você ser chamado de cristão, você precisava ser um discípulo. Tanto é que o termo cristão nada mais é que um termo pejorativo, um apelido, que os primeiros discípulos receberam porque eles pareciam pequenos cristos. É isso que o termo cristão significa. Eles lembravam a Cristo no modo de viver, no modo de falar, de ensinar. Então, biblicamente, discípulo igual a cristão. E qualquer coisa fora disso é o que explica o problema com o cristianismo atual. Hoje qualquer um pode ser um cristão. Você só precisa acreditar em Cristo. Se você acredita em Cristo e é praticante, porque hoje em dia se acredita em cristão não praticante, aí você é um cristão 2.0. Se você, além de praticante, você vai na igreja todo domingo, aí é um cristão 3.0. Se você é um missionário 4.0, se você é um líder 5.0, você chegou no ápice do cristianismo. Quando a gente olha para a Bíblia, é diferente. Na Bíblia, todo cristão não só é crente, mas todo cristão também é praticante. Todo cristão vai na igreja, todo cristão é missionário, todo cristão é líder, porque Jesus foi tudo isso e ser um cristão é seguir a Cristo. Então, foi me deparar com essa definição que me fez chegar à conclusão que não só não era um discípulo, mas eu também não era um cristão, biblicamente. Essa verdade, apesar de dolorosa, como a verdade normalmente é, ela foi libertadora. Porque me ajudou a ver que o cristianismo atual, que é o que eu estava vendo, não tem nada a ver com o cristianismo real, o cristianismo das Escrituras. Será que é esse o cristianismo que você está vivendo hoje? E eu quero te dizer que eu não cheguei nessa conclusão por ser um gênio. Apesar de estar bem óbvio na Bíblia, eu só consegui chegar a essa conclusão porque alguém me discipulou. Alguém me mostrou essa verdade com a Bíblia aberta. Não com as opiniões dela, mas com o que estava lá escrito, que qualquer um podia ler. Em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, nós vemos o final da grande comissão. Quando Jesus vai até os discípulos dele e fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando essa pessoa veio até mim, ela me ensinou algo tão surpreendente naquele tempo, quanto entender que discípulo é a mesma coisa que cristão. Que a grande comissão que Jesus dá para os discípulos dele é o que todo cristão deveria viver. Quando você ouve isso a primeira vez, é surpreendente. Mas quando você para pensar profundamente nisso, é bastante óbvio. Porque qual que foi a última ordem que Jesus deu? A própria grande comissão. Então ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou inclui essa última ordem. E para pensar, se são as últimas palavras que Jesus falou na Terra, então também são as palavras mais importantes do que ele tinha para dizer naquele momento. A grande questão é que quase nenhum cristão vive isso hoje. E começar a viver a grande comissão, eu posso dizer, é o que mudou a minha vida. Porque isso é o que transforma um cristianismo imaginário só na sua mente num cristianismo real, que passa a ser a sua vida junto com o seu propósito. Eu criei esse canal porque eu quero passar essa mensagem adiante. Porque eu sei que esse não é só o segredo que mudou a minha vida, me aproximou muito mais de Deus, mas é o segredo para mudar a sua vida também, se hoje o que você está vivendo é o cristianismo atual, um cristianismo morno, um cristianismo morto, para falar a verdade. Entende? Então levanta do sofá, da cadeira da sua igreja, você está esquentando só, e começa a fazer discípulos. A dificuldade é como fazer, não é? E é para isso que eu criei esse canal. Eu quero te ajudar a aprender como fazer um discípulo nos moldes de Jesus na Bíblia. Porque eu de verdade acredito que essa não é só a solução para mim ou para você, mas para o mundo inteiro. Como Jesus fala bem aqui. O sonho dele é que os discípulos fizessem discípulos de todas as nações. E que essa verdade chegasse no mundo inteiro. E eu acredito que esse continua sendo o sonho dele hoje
visto o que as pessoas entendem por cristianismo, que como a gente viu hoje, não passa de um cristianismo muito, muito distante do que a Bíblia fala. Então, só para deixar claro, quando eu falo que eu desisti do cristianismo, eu desisti do cristianismo atual, não do cristianismo real. E para te deixar saber quem eu sou, meu nome é Vinícius. E o cristianismo real é o que eu tenho vivido nos últimos 11 anos da minha vida. É o cristianismo que busca, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados, das minhas falhas, viver o mais próximo dos cristãos que viviam no primeiro século, que, assim como eu, buscam ser cópias de Jesus Cristo. E como Jesus e esses cristãos viviam? Eles viviam um estilo de vida de se relacionar com Deus diariamente, uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Eles viviam uma vida de renúncia, de lutar constantemente ao pecado e não se entregar a ele, de pregar o evangelho diariamente, ativamente, que é o que eu busco fazer na minha vida hoje. Eles viviam uma vida de compromisso com a comunhão entre eles, com a igreja. Então, se você também, depois de ouvir esse vídeo, achou que isso faz sentido para você, isso te despertou talvez um sentimento que você já vinha tendo há algum tempo, de estar cansado com esse cristianismo moderno, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal no Discipulei e vir comigo nessa caminhada para a gente poder revolucionar aquilo que as pessoas entendem hoje por cristianismo. Vamos fazer isso juntos. Seja muito bem-vindo ao Discipulei.